Atualmente, metade da população mundial, que já ultrapassou a marca de 7 bilhões de pessoas, vive nas cidades. Estimativas apontam que em 2050 a população será de 9,6 bilhões de pessoas. Mais de 70% estarão vivendo em centros urbanos. O que é preciso fazer para tornar as cidades um bom lugar para a gente viver? Em um seminário realizado na sede da FEComércio, em Florianópolis, especialistas mundiais apresentaram propostas para uma cidade mais humana e inteligente. A gente quer que Florianópolis seja um modelo de cidade inteligente e a FEComércio está trabalhando junto com a Prefeitura e a Agora Lab para que tenha esse desenvolvimento de forma sustentável para a nossa cidade. É um orgulho muito grande receber tantos especialistas que certamente vão aqui nos embasar muito em relação a que caminhos percorrer, mas a partir de agora ter uma parceria permanente, muito forte, no sentido de abrir a nossa cidade, a nossa administração para as boas práticas que hoje o mundo adota na humanização das cidades. O florianopolitano está sentindo na pele as consequências do crescimento populacional acelerado e da urbanização desordenada. É preciso encontrar, rapidamente, soluções criativas para os problemas que são comuns às cidades brasileiras. Esse foi o objetivo do seminário Cidades Inteligentes, Cidades do Futuro, que lotou o auditório da FEComércio em Florianópolis. Como entidade representante dessa categoria empresarial, isso não tem como não apoiar um evento dessa natureza que visa justamente o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento inteligente das nossas cidades. O encontro reuniu pesquisadores do Brasil, dos Estados Unidos, da Finlândia e de Portugal, que apresentaram o estado da arte em experiências de cidades humanas e inteligentes ao redor do mundo. Uma cidade inteligente é uma cidade para pessoas. Com a tecnologia, nós podemos desenvolver a cidade para as pessoas. Significa que é uma cidade cheia de vivacidade e conexões. Nós, para termos uma cidade que está focada no bem-estar das pessoas, temos que perceber à partida o que é que as move, o que é que lhes interessa, quais são os problemas que elas têm. E nesse processo de entender o que elas querem e das necessidades que têm, é engajá-las no processo, portanto, e motivá-las para serem parte da solução. Quando nós falamos de uma Human Smart City, nós estamos olhando para as pessoas em primeiro lugar. As soluções, tecnologias, as facilidades dos meios urbanos estão voltadas às pessoas para que elas tenham uma vida melhor, usando o melhor do que já foi desenvolvido pelo ser humano. Usar a tecnologia apenas, não em primeiro lugar, mas a tecnologia para criar mais bem-estar às pessoas e criar efetivamente um ecossistema de inovação no qual a cidade gera oportunidade de negócio, gera oportunidade de gerar depois receita para a própria cidade. E aí o próprio prefeito, todo este mundo vai mudar, porque de facto esta comunicação que hoje em dia existe praticamente gratuita está a gerar um processo de transformação em todos os domínios da nossa sociedade que nós não sabemos exatamente para onde é que nos leva. As cidades inteligentes é um desses aspectos e certamente nós entendemos que a própria administração pública vai mudar. Isso está muito alinhado com o que a gente pensa, né? Porque a nossa linha de campanha e de administração é em busca de uma cidade mais humana de fato. E isso é muito importante para que Florianópolis possa ser, de fato, a primeira cidade humana e inteligente do Brasil nos padrões internacionais. Nós já somos a melhor capital do Brasil. É hora agora de nós buscarmos um padrão de excelência comparado às grandes cidades do mundo. É para aí que a gente vai apontar, e a presença de tantos especialistas aqui conosco em Florianópolis é muito importante, nos ajuda, nos fortalece do nosso compromisso
e transformar Florianópolis, de fato, em nível de indicadores internacionais, a primeira cidade humana e inteligente do nosso país. O conceito de cidade humana e inteligente está baseado em 6 eixos de desenvolvimento. Das pessoas inteligentes. O que significa isso? Eles medem, eles criam indicadores para esses eixos para comparar realidades de cidades diferentes e ver quanto elas evoluem no tempo. Hoje nós não sabemos como medimos o que Florianópolis é melhor que Buenos Aires, Rio de Janeiro. Se você medir alguns indicadores, você vê a qualidade de vida, a escolaridade das pessoas, o acesso à internet, acesso à mobilidade, a acessibilidade das pessoas. Então, pessoas inteligentes é um dos eixos. O outro é ambiente de negócios, economia inteligente. Nós vemos aqui em Florianópolis uma grande dificuldade para abrir uma empresa, para tirar licenças. É um dos problemas que Florianópolis, dentro dos indicadores de competitividade, estamos devendo. Então, nós temos que mudar a legislação, plano diretor, regras de negócio, para poder melhorar o nosso crescimento no ranking de cidades inteligentes. O outro é o meio ambiente. Como ela preserva o meio ambiente? Quanto ela polui? Como é que ela gera resíduos, trata seus resíduos? Como é que a população lida com o lixo que ela gera? Quer dizer, o respeito ao meio ambiente não é uma questão só de consciência, é uma questão prática. Nós queremos ter uma cidade melhor e o respeito ao meio ambiente vai fazer essa cidade ser melhor. Uma cidade limpa, uma cidade onde você tem uma forma de viver confortável. Essa é uma cidade inteligente, que o ser humano contribui com o meio ambiente de forma a torná-lo um local agradável de se viver. Isso é ser inteligente. Pessoas inteligentes, ambiente de negócios, economia, meio ambiente e o outro, mobilidade. Como as pessoas se deslocam, o tempo de deslocamento, velocidade, prioridade para bicicleta, para movimentos que não envolvam motores, né? Então, o outro eixo, então, é mobilidade. O outro é governança. Quanto o governo é transparente, o quanto o governo ele participa no orçamento, as pessoas participam no orçamento, nas discussões do município, quanto ele presta conta para a sociedade das suas ações, o quanto é transparente. Então são tudo situações que a gente precisa melhorar, mas a gente tem que ter uma forma de medir. O que é importante? Quanto é bom o governo César Souza? Quanto foi bom o governo Dário? Quanto foi bom o governador Colombo? Não sabemos se formos comparar sem termos indicadores de referência. Agora, o quanto nós somos melhor ou pior? Um dos objetivos é estabelecer exatamente esses indicadores de forma simples e estabelecer qual é o nível de referência, de modo que um decisor, um prefeito, por exemplo, possa olhar para a cidade que tem e pensar: onde é que eu estou? O que é importante, que aposta é que devo fazer? Deve ser na educação, deve ser na mobilidade, deve ser na saúde, deve ser na energia, deve ser em tudo. E em que escala de tempo? Quanto é que isso vai custar? Portanto, esse modelo existe, mas só até certo ponto. Nós estamos em conjunto, as cidades estão a construir esse modelo. Portanto, Florianópolis está a querer estar, e penso que estão todo o mérito, na crista dessa onda. A vontade política do nosso prefeito é criar um plano de desenvolvimento da cidade de forma sustentável. Agora, esse plano ele está sendo construído em parceria com as entidades. Floripa Amanhã, ICOM, Floripa Te Quero Bem, todo mundo já manifestou seus desejos e suas frustrações. O que nós vamos coletar essas informações de todo mundo e transformar isso num plano de metas para a cidade. Se a gente faz isso bem feito, se a gente cria essa dinâmica de medir, todos os projetos que forem construídos na cidade vão ser orientados para melhorar esses indicadores. A questão da mobilidade urbana foi destaque na programação. O que acontece é o seguinte: nós temos uma fixação muito grande com o automóvel do ponto de vista de modelo mental. A gente acha que o trânsito está muito ruim porque as ruas são estreitas. Então a gente tem que alargar as ruas para poder passar os carros. Mas na verdade, se a gente fizer a pergunta errada, como é que você melhora o trânsito,
você vai chegar na resposta errada, que é alargando as ruas. Na verdade, o que a gente tem que perguntar, que é a única coisa que interessa, é como é que a gente melhora a vida das pessoas que estão sendo transportadas dentro daqueles automóveis. E a forma de fazer isso pode não ser usando o automóvel. Se você começar a ter a junção em núcleos da cidade, que é o assunto que nós estamos tratando aqui hoje, de moradia, trabalho e lazer no mesmo ambiente, na mesma região da cidade, e a gente conectar essas regiões da cidade através de transporte coletivo de boa qualidade, as pessoas vão ver que o carro nem é necessário. Você aluga o carro quando você quiser, ou se você, que hoje tem um carro para cada membro da família, você vai ter um carro só e todo mundo vai trabalhar em transporte coletivo. Então, eu acho que o que nós precisamos fazer é mudar o modelo mental. O que nós precisamos mudar é a mobilidade, melhorar, é a mobilidade das pessoas, não dos automóveis. Por isso que quando se coloca o fator humano na frente das cidades inteligentes, nós invertemos a equação. Nós não trabalhamos para as cidades, as cidades trabalham para nós. E a única condição é que nós vamos abrir mão do individual para termos soluções coletivas, mas personalizadas. É o que se chama de personalização em massa. O pesquisador do MIT falou que um dos maiores problemas das cidades é que elas foram desenhadas para atender os veículos. A mobilidade gera congestionamentos e poluição em função do número de veículos que circulam nas cidades. Ele observa que no Brasil, o número de veículos mais do que duplicou entre o ano 2000 e 2010. Resultado, há cada vez mais congestionamentos e poluição vindo dos motores a gasolina. A solução aponta para veículos elétricos, veículos pequenos, bastante compactos, que podem se conectar às redes de transporte público. Então imagine você pegar sua bicicleta compartilhada, deixá-la em uma estação de metrô, pegar o metrô ou o ônibus, ir até o seu destino e ter esse padrão multimodal de transporte. Ele ressalta ainda que a mobilidade hoje é muito egoísta, é focada em carros, em indivíduos e que nós devemos começar a pensar em mobilidade coletiva, em transporte público, em novos tipos de veículos e programas de compartilhamento. O professor do MIT, Ken Larson, falou que as cidades desenhadas em favor dos carros não são sustentáveis e que o laboratório que ele dirige no Instituto desenvolve projetos baseados nas necessidades humanas. Nós mudamos. Chegando a determinada fase da vida, você diz, eu não quero mais isso, eu mudo. Uma cidade pode também passar a pensar diferente. Vai exigir vontade política do governante em algum momento. E vai desagradar alguns. Mas se ele agradar as pessoas, é muito melhor que agradar os carros, acho eu. A calçada está muito estreita, porque a gente não cria uma pista para as pessoas dentro da rodovia? Não é? Por que não? Em vez de 2 pistas para carro, uma. E a outra para ciclistas, cadeirantes, pessoas de bicicleta, de tudo que é jeito, se movimentarem, né? Transporte coletivo com prioridade, por que não? Hoje, se nós não melhorarmos a qualidade do transporte coletivo, querer que as pessoas adotem é uma mentira, nós queremos nos enganar. Mas com inovação, com tecnologia, com criatividade, olhando modelos que já funcionaram, nós podemos ir devagarinho mudando essa lógica. O nosso ônibus aqui, o amarelinho, já é um exemplo bem utilizado. Todo mundo quase toma e usa. Agora, como é que você sabe onde ele está hoje? Qual é a tecnologia que diz que eu quero sair daqui para o Shopping Beira-Mar e eu tenho um amarelinho à minha disposição? Não tem. Então, na realidade, nós vamos ter que ter múltiplos modais. Táxi, compartilhamento de carro, compartilhamento de bicicletas, carros alugados, compartilhados, vamos ter ônibus amarelinho, vamos ter vans, vamos ter todos os tipos de mobilidade, aquático. Aí quando você tiver um sistema que ele seja confortável, as pessoas vão pensar muito em pegar um espaço de carro com fila, com demora e com atrasos. O Maicon, que utiliza a bike como meio de transporte, fala sobre os benefícios da atividade física. Eu vejo muitas pessoas indo para a academia de carro para pedalar na bicicleta estática e correr na esteira também estática. Eu acabo agregando as duas coisas. Eu faço a minha mobilidade e a saúde e lazer, na verdade, são consequências
dessa mobilidade. Sem contar que eu não estou poluindo, estou gastando muito menos, a não ser calorias, porque dinheiro eu não gasto com deslocamento. E infinitamente, são 5 meses de pedalada e 18 quilos perdidos. Então saúde agregada e deslocamento, eu não largo ela mais ajuda do que atrapalha. Para o Maicon, a única dificuldade que ele enfrenta é o vento. Olha, eu moro no Carianos, lá no sul da ilha. Uma das grandes dificuldades que eu encontro, por incrível que pareça, é o nordestão, o vento nordeste de cara quando eu estou indo, e muitas vezes quando eu estou voltando, o vento sul. Então são esses desafios que eu encontro. Por que eu digo isso? Porque, por incrível que pareça, os motoristas estão começando a colaborar com o ciclista. O Código de Trânsito diz que quando a gente não tem ciclofaixa ou ciclovia, estrutura adequada, a gente tem que pedalar na via de rolagem, onde o carro circula. E por incrível que pareça, tirando pequenas exceções aí, o pessoal tem respeitado bastante os ciclistas. Eu estou bastante contente e eu espero que eu seja só mais um dentro de uma grande multidão que em breve vai estar pedalando e colaborando com a mobilidade urbana de Florianópolis. Especialistas mundiais apresentaram conceitos, tecnologias e atitudes que podem transformar a relação das pessoas com as cidades onde elas moram. As cidades inteligentes, elas usam todas as tecnologias mais modernas que existem no mundo, em termos de tecnologias da informação, de sensores, etc. e tal. Mas esse não é o problema principal. Você faz cidade inteligente, primeira coisa, a característica principal é com pessoas inteligentes. O segundo fator é a gente ter um lugar inteligente. Um lugar inteligente, você olha para ele e você sabe que ele é diferente dos outros. Então ele tem assim um prédio que você olha para ele e fala, esse prédio aqui, esse lugar é diferente dos outros. É um troço fantástico. Você olha para aquilo e identifica que ali tem um ícone para a cidade, que é uma coisa muito importante. Depois nós temos que ter o governo inteligente. Se você quer começar um empreendimento e o governo não é inteligente, o governo vai te infernizar até você resolver morar em outro lugar. Então o governo inteligente é você chegar para todas as pequenas empresas e dizer o seguinte, olha, você aqui nessa cidade, você abre uma empresa em 24 horas. Isso é uma coisa que faz uma diferença enorme. Você vai pagar imposto uma vez só. Não tem aquela verdadeira via crucis hoje que os empresários têm para pagamento de impostos em diversos níveis, etc. e tal. Se você quer, por exemplo, uma segunda via do seu IPTU, você tem que ir aonde? Hoje, na maioria das prefeituras, você vai querer uma segunda via de IPTU, você tem que ir no balcão, não sei das quantas, no guichê 16, aí você vai precisar de pagar no banco, e aí o banco não abre aquele horário que você foi, e só pode atender naquele banco que é daquele prédio. Quer dizer, é um inferno. Uma outra característica é a mobilidade inteligente, essa história, preocupar com as pessoas e não com os automóveis, começar a ter sistemas de transporte que sejam de melhor qualidade. E nos terminais dos grandes sistemas de transporte, você tem meios simples das pessoas pegarem bicicleta compartilhada, carro compartilhado, táxi com valor fixo para qualquer lugar daquele bairro. Quer dizer, tem várias formas de você fazer com que as pessoas não se movimentem obrigatoriamente. Claro que podem, se quiserem, mas não se obriguem, se movimentem usando o carro particular. O seminário apresentou exemplos praticados em cidades europeias que podem ser desenvolvidos aqui, nas cidades brasileiras, especialmente em Florianópolis. Em primeiro lugar, por Helsínquia, e Helsínquia porque a sua própria cultura e maneira de ser tem tudo a ver com isto. Duas coisas. Uma, a solidariedade e a transparência, a colaboração. A outra, acreditar em 100% na administração pública. É o único país que eu conheço no mundo onde a população, tudo o que vem da administração pública é bem para a população. Um aspecto interessante, citado pelo professor Álvaro de Oliveira, foi a confiança que a população tem nas ações do governo. Se no Brasil fosse assim. As pessoas estão muito céticas de uma maneira geral e esse ceticismo só se consegue ultrapassar através da demonstração de resultados. Não há outra maneira. E as pessoas hoje
tem maneiras muito mais simples de exprimir o seu agrado ou desagrado. Eu lembro sempre, e já tenho citado em algumas das minhas palestras, o facto de que a primeira demonstração, em Lisboa, contra o programa da austeridade, reuniu 1 milhão de pessoas. E esse 1 milhão de pessoas juntou-se num dia através da net. Os sindicatos ficaram muito preocupados na altura, porque normalmente não conseguem esse nível de pessoa. No Brasil, e creio que também em Portugal, há duas coisas nefastas, que é a corrupção e o desperdício na gestão pública. O que pode esse projeto, Cidades Inteligentes, fazer para minimizar, já que não pode ser eliminado, coisas tão nefastas para o futuro de um país? Exatamente a transparência, a abertura e a eficiência de gestão. As manifestações que ocorreram de norte a sul do país dão uma dimensão do repúdio da sociedade à inépcia que permeia a administração pública brasileira. O ideal republicano, que abriga o conceito do bem comum, vem se deteriorando a galope. Há muitas evidências de malversação e irresponsabilidade na aplicação do dinheiro dos impostos. Corrupção e desperdício tornaram-se características da gestão pública nos 3 níveis de governo: municipal, estadual e federal. E nós, meramente contribuintes, pagamos a conta. Afinal, temos a maior carga tributária do planeta. Mesmo assim, a saúde é precária, a educação é precária, a segurança é precária, a infraestrutura é precária e o governo é precário. O dínamo da mudança aponta para o que a sociedade requer: transparência e eficiência na gestão pública. Só assim teremos cidades humanas e inteligentes, um país humano e inteligente e um povo orgulhoso de ser brasileiro.